Começa agora o Diário de Notícias. Hoje é terça-feira, dia 25 de fevereiro de 2025. Eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Lula volta à TV para fazer propaganda do governo após queda na popularidade. Advogado de Bolsonaro se reúne com o presidente do STF e solicita impedimento de Zanin e Flávio Dino. Estados Unidos lidera negociações para acordo de paz na Ucrânia. Exército afasta soldados após agressão contra militar. E ainda, um novo jeito de terapia que aproxima o paciente da natureza. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo você vê agora no Diário de Notícias. Boa noite. O presidente Lula fez um pronunciamento em rede nacional na noite de ontem e anunciou o início do pagamento do programa PED-MEI e também a gratuidade para os remédios da farmácia popular. O governo brasileiro usou do espaço de rádios e TV para fazer um pronunciamento na noite de ontem. O presidente Lula falou sobre a volta do pagamento do programa PED-MEI, que dá uma mesada para os estudantes do ensino médio e também dá a gratuidade dos remédios da farmácia popular. Esse foi o primeiro pronunciamento do presidente após a troca na comunicação do governo. Sidônio Palmeira, titular da cadeira, tem dito que é preciso reforçar as ações do governo. Mas a ideia de usar a televisão e o rádio foi pensado estrategicamente pela equipe do governo. Os anúncios aconteceram em um momento que Lula acumula o pior índice de aprovações dos 3 mandatos. Segundo o Datafolha, a aprovação de Lula hoje soma apenas 24%. Já a reprovação chegou a quase 50%. O presidente Lula anunciou hoje um acordo para a produção nacional de vacinas contra a dengue. A previsão do governo é ofertar 60 milhões de doses do imunizante a partir do ano que vem. O presidente Lula anunciou nesta terça-feira, em cerimônia com a ministra Anísia Trindade, um acordo para a produção nacional de vacina de dose única contra a dengue. De acordo com o governo, a vacina será produzida em uma parceria entre o Instituto Butantan e a empresa Uxi Biologics, com previsão de ofertar 60 milhões de doses anuais já a partir de 2026. O governo também disse que a produção será financiada com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. A ministra da Saúde, Anísia Trindade, explicou que a vacina contra a dengue ainda não foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Nízia informou que a vacina de dose única protege contra 4 sorotipos de dengue. A expectativa é vacinar em todo o país a população elegível. Segundo o governo, o público-alvo será a população de 2 a 59 anos. Para a produção nacional da vacina contra a dengue, o governo estima que será investido R$ 1 bilhão e 200 milhões de reais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou de um evento com empresários em São Paulo e defendeu o arcabouço fiscal. O ministro da Fazenda do Brasil voltou a defender o arcabouço fiscal e disse que o documento prevê um piso de investimento público. De acordo com Haddad, a regra do teto de gastos implementada durante o governo Michel Temer não evitou um patamar de déficit recorde, porque o país enfrentou dificuldades de crescimento ao longo de 10 anos. Questionado sobre os desafios de equilibrar as contas públicas enquanto há necessidade de garantir investimentos públicos, o chefe do Ministério da Fazenda afirmou que essa tarefa não se resolve apenas com o controle de gastos previsto pelo arcabouço fiscal, mas com medidas extras. No final do ano passado, o governo Lula anunciou um bloqueio de 5 bilhões e meio de reais no orçamento para manter a meta de gastos. Ao todo, em 2024, o governo bloqueou mais de 17 bilhões de reais. Haddad também lembrou que a gestão atingiu um recorde de investimento em infraestrutura no ano passado. Segundo ele, o bom trabalho permitiu o Brasil crescer quase 7% em 2 anos. Mas as previsões do início desse ano contrastam com as falas de Haddad e apontam para um cenário parecido com o de 2024 ou pior. As projeções para o Produto Interno Bruto é de crescimento de 2,1%, muito abaixo dos 3,49% estimados para o ano passado. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor também já dá as caras nesses primeiros dias do ano. O IPCA está previsto para encerrar em 5,65%, também muito acima dos 4,83% do ano passado. O IBGE mostrou hoje que o IPCA 15, que é considerada a prévia da inflação do país, registrou alta de 1,23% em fevereiro. Essa é a maior alta para o mês desde 2016.
O aumento foi impulsionado pelo grupo de habitação, que subiu mais de 4%. E o presidente da Comissão Mista de Orçamento, o deputado Júlio Arcoverde, marcou para o próximo dia 11 a análise do orçamento deste ano. O orçamento de 2025 deveria ter sido votado até o final de 2024, mas o impasse envolvendo a liberação de emendas parlamentares travou a análise do texto. Na aprovação do orçamento pelo Legislativo, o presidente da Comissão Mista de Orçamento disse que o texto ainda não havia sido votado por desinteresse do próprio Executivo. Em nota, o deputado disse ver com preocupação esse impasse, pois penaliza municípios, agricultores e atrasa o cronograma de inúmeras obras em todo o país, essenciais para a melhoria de qualidade de vida de milhões de brasileiros. Na própria quinta-feira, parlamentares devem se reunir com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, para dar mais transparência à indicação e execução das emendas. Segundo informações, a definição sobre a liberação do dinheiro está atrelada à votação do orçamento. Líderes da oposição e também da base governista afirmam que não há disposição para tratar de projetos de maior impacto enquanto não ficar claro como serão os pagamentos. Outro ponto que incomoda são as regras impostas por Dino. Parlamentares dizem concordar com a transparência na indicação de execução das verbas, mas querem um ajuste fino nas determinações do ministro. A ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, foi hospitalizada em Xangai, na China, após passar mal. A informação foi confirmada pelo líder do governo na Câmara dos Deputados, Jorge Guimarães. Segundo ele, a ex-presidente passou mal e precisou de atendimento médico, mas o quadro dela é considerado sem gravidade. Dilma Rousseff, que governou o Brasil entre 2011 e 2016, vive na China desde março de 2023, quando foi indicada pelo governo brasileiro para comandar o Banco de Fomento dos Países do BRICS. A assessoria da ex-presidente não se pronunciou. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, condenou as falas do ex-ministro Silvio Almeida sobre a agressão sexual sofrida por ela no ano passado. Silvio Almeida será ouvido pela Polícia Federal ainda nesta semana. A fala ocorre após o ex-ministro Silvio Almeida, acusado de assédio e importunação sexual contra mulheres, dar uma entrevista ao portal UOL, na qual afirmou que a ministra se perdeu no personagem. Após as denúncias ganharem a mídia, o presidente Lula exonerou Silvio Almeida do cargo. Segundo a ministra, a tentativa de descredibilizar as vítimas de assédio sexual e minimizar as dores delas é inacreditável. Ao Universo Online, o ministro disse que ouviu fofocas de que a ministra se sentia incomodada com o fato dele ser referência na área. Segundo informações, Silvio Almeida será ouvido ainda nesta semana pela Polícia Federal e deve concluir nas próximas semanas o inquérito aberto contra ele por importunação sexual. A Polícia Federal já acolheu os depoimentos e, por motivos de preservação de identidade, estão mantidos sob sigilo. A defesa de Silvio Almeida informou que aguarda acesso aos autos. O advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Celso Vilardi, vai pedir para que os ministros do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin e Flávio Dino, fiquem de fora do julgamento da denúncia da Procuradoria-Geral da República. Ele esteve com o presidente da Suprema Corte, Luiz Roberto Barroso. A defesa do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro esteve com o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, que garantiu ao advogado Celso Vilardi que todos os pedidos que forem apresentados contra a denúncia da PGR serão analisados pela Corte. Na última terça-feira, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, apresentou ao STF uma denúncia contra o ex-presidente e outras 33 pessoas. Segundo a defesa de Bolsonaro, ele jamais compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado democrático de direito ou as instituições que o pavimentam. Uma ala do STF defende que a denúncia seja levada ao plenário para ser analisada pelos 11 membros da Corte. Mas o ministro Alexandre de Moraes tem sido firme nas decisões e deve levar o julgamento para a primeira turma. Ela é composta pelos ministros Luiz Fux, Carmen Lúcia, Flávio Dino e Cristiano Zanin, além de Alexandre de Moraes. Os ministros Nunes Marques e André Mendonça, indicados por Bolsonaro, ficarão de fora do julgamento, pois pertencem à segunda turma, bem como Gilmar Mendes, Edson Fachin e Dias Toffoli.
O ministro do STF, Flávio Dino, disse não ver nenhum incômodo com o pedido de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro para que ele seja impedido de julgar a denúncia por tentativa de golpe de Estado. Flávio Dino concedeu uma entrevista coletiva aos jornalistas no prédio da PUC de São Paulo. Ele disse que o pedido da defesa de Bolsonaro faz parte do direito à ampla defesa, mas ponderou que todos os 11 ministros chegaram ao Supremo por indicação dos presidentes da República. A TV Justiça estuda transmitir o julgamento da turma ao vivo. Em geral, o canal administrado pelo Supremo só veicula em tempo real as sessões do plenário. Mas o impacto do caso, que envolve um ex-presidente da República, justificaria a exceção. Celso Vilardi deve se reunir ainda nesta semana com o ministro Alexandre de Moraes. E o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que não tem motivo para ser preso e, caso isso aconteça, será uma decisão arbitrária. O ex-presidente do Brasil deu entrevista à Rádio CBN e disse que não tem motivo para a prisão dele. Bolsonaro disse que vai enfrentar todas as acusações e que vai buscar um espaço político para 2026. Ele disse também que será candidato à presidência da República em 2026, mesmo estando inelegível. Segundo ele, se isso não ocorrer, será uma quebra da democracia. Ainda durante a entrevista, Bolsonaro rechaçou qualquer golpe ou tentativa de golpe. Segundo ele, nenhuma medida preparatória foi levada adiante. O ex-presidente reafirmou que um estado de sítio foi pensado como um remédio constitucional, mas não foi levado adiante. O acordo de cessar-fogo entre Israel e o grupo terrorista Hamas pode tomar um outro rumo. Na noite de ontem, o exército israelense bombardeou 2 posições estratégicas do grupo terrorista. O exército israelense indicou no comunicado que bombardeou 2 locais de lançamento de foguetes na faixa de Gaza, depois que um projétil foi lançado a partir do território palestino. A primeira fase do cessar-fogo em Gaza, que entrou em vigor após 15 meses de guerra devastadora, expira no início de março, sem que até o momento haja acordos para a segunda fase, destinada a solidificá-lo. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse no domingo que Israel está preparado para retomar a guerra a qualquer momento, depois de suspender a libertação de prisioneiros palestinos. Desde o início da trégua, o grupo islamista palestino Hamas libertou 25 reféns israelenses vivos em troca de mais de 1.100 prisioneiros palestinos. Ao anunciar o adiamento da libertação de prisioneiros palestinos, Netanyahu argumentou que isso se deve às cerimônias humilhantes às quais os reféns israelenses são submetidos em Gaza durante a libertação. O Hamas, cujo ataque de 7 de outubro de 2023 a Israel desencadeou a guerra, advertiu que o adiamento da libertação dos prisioneiros palestinos pode colocar em perigo o acordo de cessar-fogo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da França, Emmanuel Macron, concordaram em trabalhar juntos para pôr um fim à guerra na Ucrânia. Trump espera que esse acordo seja selado em algumas semanas. O presidente americano Donald Trump se encontrou com seu colega francês Emmanuel Macron em Washington. Os 2 líderes se reuniram na Casa Branca. Trump e Macron se comprometeram a trabalhar juntos para pôr fim à guerra na Ucrânia, o que o republicano espera conseguir em apenas algumas semanas, apoiado por forças de paz europeias. Queremos um acordo rápido, mas não frágil, e o fato de os europeus estarem prontos para se comprometer a fornecer sua resposta a essas garantias de segurança e que a mensagem americana agora esteja clara de que os Estados Unidos da América como aliados estão prontos para fornecer apoio e solidariedade a essa abordagem é um ponto de virada para mim. Também estou satisfeito que o presidente Macron concorde que o custo e o fardo de garantir a paz devem ser suportados pelas nações da Europa, não apenas pelos Estados Unidos. A Europa deve assumir esse papel central em garantir a segurança de longo prazo da Ucrânia. Um grande passo é o que vai acontecer nas próximas semanas. Macron garantiu que deseja paz, mas advertiu que isso não pode equivaler a uma capitulação da Ucrânia, 3 anos após o início da invasão russa. As estimativas apontam que a Ucrânia vai precisar de quase 3 trilhões de reais para a reconstrução no pós-guerra.
Uma avaliação conduzida por Kiev, pelo Grupo do Banco Mundial, pela Comissão Europeia e as Nações Unidas, chegou à conclusão de que a Ucrânia vai precisar de valores equivalentes a mais de 2,8 trilhões de reais para reparar os danos causados pela invasão russa. O comunicado, que anunciou a estimativa, afirma que o número é aproximadamente 2,8 vezes o PIB nominal estimado da Ucrânia para 2024. O estudo cobriu a destruição que ocorreu entre o início da invasão em fevereiro de 2022 e dezembro de 2024. 13% das casas do país foram danificadas ou destruídas. Cerca de 75% dos danos ocorreram nas áreas de fronteira no leste, norte e sul do país. Até agora, o programa de recuperação se concentrou no reparo da infraestrutura de energia e de residências, enquanto a Rússia continua a atacar a rede elétrica do país, devastada pela guerra, deixando regularmente centenas de milhares de pessoas em apagões temporários. Do lado russo, o meio de comunicação independente disse ter identificado, em colaboração com a BBC, 95 mil soldados mortos na Ucrânia. O número foi detalhado com dados de fonte aberta, que o Kremlin não comentou nem negou nesta terça-feira. Um novo infográfico identifica dezenas de milhares de soldados russos, com nomes, aniversários, datas de morte, unidade e região de origem. Essas identidades foram reunidas em um site para formar uma reprodução da obra A Apoteose da Guerra, do artista russo Vassily Verstegen, que mostra uma pirâmide de crânios humanos. O site, fundado por um oposicionista russo que lutou ao lado ucraniano, enfatiza que o balanço não é exaustivo, estimando que cerca de 165 mil militares russos podem ter morrido ao longo dos 3 anos de guerra. O Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução sobre a Ucrânia após conversas entre Rússia e Estados Unidos. O Conselho de Segurança da ONU aprovou uma resolução dos Estados Unidos sobre a Ucrânia, apoiada pela Rússia e sem críticas à agressão de Moscou. No aniversário de 3 anos da invasão russa, o documento teve 10 votos a favor, nenhum contra e 5 abstenções, incluindo da França e Reino Unido, que têm direito de veto. A resolução apenas insta o fim rápido do conflito e chama uma paz duradoura entre Ucrânia e Rússia, com várias emendas apresentadas pela Rússia e por nações europeias tendo sido rejeitadas. A embaixadora interina dos Estados Unidos, Dorothy Shea, comemorou o que chamou de acordo histórico. Os Estados Unidos agradecem sinceramente o apoio dos membros do Conselho a esta resolução e aplaudem a ação. A primeira que este Conselho tomou em 3 anos na Ucrânia, para pedir firmemente o fim do conflito. Esta resolução coloca-nos no caminho da paz. É um primeiro passo, mas crucial. It is a first step, but a crucial one. Mais cedo, Washington votou contra uma resolução promovida por Kiev e vários países europeus que reiterava o compromisso com a soberania, a independência, a unidade e a integridade territorial da Ucrânia, que acabou aprovada pela Assembleia Geral. Em Moscou, o presidente russo Vladimir Putin falou sobre esse momento de aproximação entre as diplomacias americana e russa. Para resolver questões complexas e até sensíveis, inclusive na questão ucraniana, tanto a Rússia quanto os Estados Unidos devem dar o primeiro passo. E qual é? Este primeiro passo deve ser dedicado a aumentar o nível de confiança entre os dois estados. Isso é exatamente o que fizemos em Riad. Na última semana, funcionários do alto escalão dos governos dos Estados Unidos e da Rússia, incluindo os chefes da diplomacia, se reuniram em Riad, na Arábia Saudita, para restabelecer as relações entre os dois países. A medida abalou a política do Ocidente de isolar o Kremlin e enfureceu os líderes ucranianos e europeus, que não foram convidados. Uma mulher deu à luz em um hotel de Paris e jogou o recém-nascido do 2º andar do prédio. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A estudante norte-americana de 18 anos foi presa. E a queda de uma ponte na Coreia do Sul deixou pelo menos 4 mortos e 6 feridos. 4 pessoas morreram e 6 ficaram feridas depois que uma ponte desabou em uma via expressa em construção na Coreia do Sul nesta terça-feira. Um funcionário do Ministério do Interior afirmou que 2 mortos eram chineses e os outros 2 sul-coreanos. As vítimas foram levadas a hospitais da região. Uma parte da ponte desmoronou, levantando uma densa nuvem de poeira.
O incidente ocorreu por volta das 10 da manhã no horário local em Anseong, a 65 quilômetros da capital Seul. A empresa Hyundai Engineering, principal responsável pela obra, pediu desculpas pelo ocorrido e afirmou que está ajudando a identificar as causas do acidente. O presidente em exercício, Choi Sang-mok, emitiu medidas urgentes para mobilizar todos os recursos e pessoal disponíveis para a operação de resgate. Segundo as autoridades, mais de 8.000 mortes relacionadas ao trabalho ocorreram na Coreia do Sul de 2020 a 2023. 4 décadas após a separação forçada, uma mulher reencontrou a mãe no aeroporto de Santiago, no Chile. Esse foi um final feliz entre os milhares de casos de bebês chilenos entregues ilegalmente para doação no exterior. 40 anos depois, Adamari Garcia reencontrou a mãe biológica no aeroporto de Santiago. Hoje, com 41 anos, ela foi adotada ilegalmente quando bebê nos Estados Unidos e é um dos milhares de casos de crianças chilenas separadas das famílias. Os estrangeiros pagavam até $40 mil por adoções disfarçadas de legalidade. Por trás do esquema, operava uma máfia composta por médicos, assistentes sociais e juízes. Como se obteniam estes niños? Como essas crianças foram obtidas? Ou foram declaradas mortas ao nascer, ou roubadas de hospitais, instituições, ou simplesmente mães foram manipuladas, receberam desculpas para entregar seus filhos para adoção com engano, pressão, ameaças. Quando Adamari nasceu, a mãe Edita tinha 23 anos e outros 2 filhos. Ela se mantinha como empregada doméstica em uma cidade distante da capital chilena. Ela decidiu ter a menina, mas uma assistente social disse que ela não conseguiria criá-la naquela situação. Após dar à luz, foi levada do hospital para um consultório, onde coletaram informações e levaram o bebê. Uma vez todo isso hecho, E quando o processo de adoção foi feito, eles me expulsaram do lugar, me expulsaram. Eu saí, olhei para todos os lados, não sabia o que fazer. Eu queria correr e procurar meu bebê, mas já estava feito. O reencontro foi possível devido à Fundação Connecting Roots, fundada em 2021 e que já solucionou 36 casos. A história de Adamari e Edita começou a se desenrolar em meados de 2024, quando a filha, que mora em Porto Rico, leu uma reportagem sobre o roubo de bebês no Chile. O único que pode existir é amor. Eu não os culpo. A única coisa que pode existir é o amor. Eu não culpo meus pais. Há decisões difíceis na vida, umas que você tem controle e outras que não. Nessa situação, ela não tinha controle, então fez o melhor para mim, por ela e pelos meus irmãos. Eu agradeço porque tem que ter muita força de vontade para enfrentar o que ela enfrentou. Porque tienes que ter muita força de vontade para enfrentar o que ela enfrentou. A mãe adotiva de Adamari é Doria Garcia, uma cubano-americana de 80 anos que mora em Coconut Creek, na Flórida. Ela contou à agência France Press que viajou ao Chile em 1984 para receber sua filha recém-adotada de 3 meses, depois de concluir o que considerou serem procedimentos normais. Eu tenho gravado na minha mente a carita dela quando me la entregaram. Gravei na minha mente o rostinho dela quando me deram, um sorriso, e quando a segurei no meu braço, juro que foi algo que veio do meu coração. Foi algo como que saiu de meu coração. De acordo com a Justiça, há cerca de 20 mil casos de crianças separadas de suas mães entre 1950 e 1990. A maioria ocorreu sob a ditadura de Augusto Pinochet. Estamos falando de uma violação aos direitos humanos. Estamos falando de uma violação de direitos humanos, isto é, uma violação cometida com a participação direta ou aquiescência de agentes estatais. Estamos falando de um ato que dá origem à responsabilidade do Estado. No caso de uma violação de direitos humanos, as obrigações do Estado são claras, deve haver justiça. As obrigações estatais são claras, deve existir justiça. Até agora, não houve condenações em nenhum dos casos. E no próximo bloco, Exército expulsa 6 militares após denúncia de agressão. E ainda, motorista embriagado é preso em flagrante após atropelar 5 crianças no interior de São Paulo.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, publicou uma medida no Diário Oficial do Estado determinando o fim da empresa metropolitana de transportes urbanos. A empresa é responsável por coordenar e fiscalizar o serviço de transporte intermunicipal nas regiões metropolitanas. A EMTU tem por função coordenar e regulamentar o serviço prestado pelas concessionárias responsáveis pelo transporte intermunicipal nas regiões metropolitanas de São Paulo, da Baixada Santista, de Campinas, do Vale do Paraíba e Litoral Norte, e também de Sorocaba. No decreto publicado, o governo de São Paulo estabelece as medidas que deverão constar no plano de desmobilização da EMTU, como a destinação do acervo técnico, a gestão dos contratos vigentes e a redistribuição das atividades de fiscalização, controle e regulação dos serviços de transporte coletivo metropolitano. Quem assume essa função após a extinção da EMTU é a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, a Artesp. De acordo com o governo do estado, a desmobilização não altera os serviços prestados à população, nem a relação com as concessionárias. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo já havia aprovado em 2020 um projeto apresentado pelo então governador João Dória, que previa a extinção de empresas estatais. O objetivo desse projeto é enxugar a máquina pública e economizar 7 bilhões de reais. O Exército Brasileiro expulsou 6 militares que são investigados por agressão contra um soldado em Pirassununga. A vítima foi agredida com um cabo de vassoura e pedaços de madeira. A vítima, de 19 anos, denunciou que a violência aconteceu no dia 16 de janeiro, quando estava organizando um espaço dentro do quartel. O jovem disse que, ao chegar no local, foi agredido com remo de panela industrial, pedaços de ripa de madeira e teve a farda arrancada e uma vassoura quebrada na região do ânus. Em nota, o Exército Brasileiro informou que repudia veemente a prática de maus-tratos ou qualquer ato que viole os direitos fundamentais do cidadão. O advogado da vítima, Pablo Canhadas, informou que o jovem vinha levando uma rotina à base de calmantes. Segundo a defesa, Canhadas, ele foi afastado das atividades por 45 dias, com uma licença para buscar atendimento psicológico e psiquiátrico, e faz tratamento antidepressivo e antipsicótico. A Polícia Civil enviou ao Exército Brasileiro documentos e uma suposta conversa entre o soldado que denunciou a agressão e um dos colegas de corporação suspeitos de atacá-lo. Em uma das mensagens, um militar identificado como Cabo Douglas afirmou que a vítima aceitou a brincadeira. O inquérito instaurado está sob sigilo. Um jovem de 23 anos foi preso em flagrante em Limeira, no interior de São Paulo, após atropelar 5 crianças que brincavam em uma calçada. O teste de bafômetro indicou 0,44 mililitros de álcool no sangue e o motorista deve responder por embriaguez ao volante e tentativa de homicídio. 2 crianças seguem internadas. E ontem nós mostramos aqui o assassinato de uma jovem de 18 anos a facadas na zona leste de São Paulo. O autor do crime, Lucas Alves Pereira, compareceu à delegacia de polícia acompanhado de um advogado e foi liberado. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a liberação aconteceu porque ele se apresentou espontaneamente. Lucas esfaqueou a namorada Ana Carolina no último final de semana e publicou em uma rede social que a jovem não seria feliz com outra pessoa. O Diário de Notícias lembra aqui que, ao presenciar um episódio de violência contra mulheres, você ligue para 190 e denuncie. E a seguir, artistas e jornais britânicos se mobilizam para defender direitos autorais. E veja também uma nova terapia que aproxima o ser humano da natureza. A startup americana Anthropic, concorrente do ChatGPT, lançou uma nova versão de inteligência artificial que permite à tecnologia raciocinar. O cofundador da empresa, Jared Kaplan, afirmou que a tecnologia Cloud 3.7 é muito melhor para programar software. Segundo ele, o modelo é híbrido, pode dar respostas imediatas a qualquer pergunta, mas também é capaz de raciocinar para responder perguntas mais complexas. Jared disse que isso faz com que o novo cloud seja mais apto para seguir instruções, redigir documentos mais longos ou realizar análises mais sofisticadas. Após o sucesso das inteligências artificiais generativas, o foco agora é elevar a capacidade de processamento de dados.
A OpenAI foi a primeira nesse quesito e desde setembro do ano passado tem um modelo que, em tese, raciocina e mostra as etapas do pensamento antes de chegar a uma resposta. Mas a Anthropic, fundada em 2021 por antigos colaboradores da OpenAI, se adiantou em termos de autonomia com a apresentação em outubro do Computer Use, uma nova função que permite ao cloud usar computadores como um humano. A tecnologia é capaz de navegar na internet, selecionar botões em um site e manejar alguns programas. A Anthropic apresentou também o primeiro assistente totalmente dedicado à programação, permitindo desenvolver uma funcionalidade para um aplicativo móvel em 40 minutos. Mais de 1.000 músicos britânicos participaram de um álbum silencioso lançado nesta terça-feira. Os jornais do Reino Unido também se juntaram à campanha contra um projeto do governo para flexibilizar os direitos autorais e facilitar a utilização de conteúdos por empresas de inteligência artificial. Veículos de imprensa do Reino Unido se uniram à campanha chamada Make It Fair, estampando a frase na primeira página de quase todos os jornais. A mobilização é contrária a um projeto do governo trabalhista para facilitar a utilização de conteúdos por empresas de inteligência artificial. Mais de 1.000 artistas britânicos protestaram em defesa dos direitos autorais. Um álbum silencioso, intitulado Is This What You Want? É isso que você quer? Em tradução livre, composto por gravações do ambiente de estúdio vazio, foi lançado nesta terça. Cerca de 30 personalidades, incluindo Paul McCartney e Elton John, também publicaram uma carta aberta no The Times para denunciar a reforma chamada de inútil e contraproducente. O plano do governo seria aplicar uma exceção aos direitos autorais para treinar modelos de inteligência artificial com fins comerciais. As empresas que desenvolvem essa tecnologia não precisariam de permissão prévia dos autores para utilizar determinado conteúdo. O mundo retomou hoje os debates sobre a preservação da natureza na COP16, que acontece em Roma, na Itália. A COP16, a principal conferência do meio ambiente das Nações Unidas, retoma nesta terça-feira 3 dias de negociações em Roma para destravar o impasse sobre o financiamento para a preservação da natureza. Cerca de 300 representantes de 154 países estão reunidos na 16ª Conferência da Convenção sobre Diversidade Biológica. No início de novembro, a COP16 terminou em Cali, na Colômbia, sem resolver uma disputa acirrada entre países ricos e em desenvolvimento sobre sua colaboração para liberar o dinheiro necessário para frear a destruição da natureza até 2030. Se este programa não for bem-sucedido, haverá um grande risco para o suprimento humano de alimentos, a qualidade do ar, a regulação do clima e a saúde dos ecossistemas do planeta. O Acordo de Cama em Montreal estabeleceu uma meta global de 200 bilhões de dólares ou mais de R$1 trilhão em gastos anuais com a natureza até 2030, incluindo 30 bilhões de dólares em transferências de países desenvolvidos para países pobres. São esperados 3 dias de debates complexos em um contexto geopolítico difícil, já marcado pelas decepcionantes negociações de financiamento climático da COP29 e pelas conversações paralisadas sobre um tratado contra a poluição plástica. Símbolos dos rios da Amazônia, os botos cor-de-rosa ajudam no desenvolvimento de crianças e jovens com necessidades especiais. A iniciativa pioneira oferece uma terapia alternativa, na qual os pacientes têm um contato especial com a natureza. Um projeto em Iranduba, no estado do Amazonas, oferece um tratamento complementar a jovens com autismo, paralisia cerebral, síndrome de Down e outras necessidades especiais. Através do contato com a natureza e principalmente com os botos, as crianças e adolescentes desenvolvem habilidades emocionais e cognitivas. Eles têm ganhos sociais porque não é só a bototerapia com o boto dentro da água, é todo o percurso que nós chegamos até lá, é o contato social que elas têm com outras pessoas que não são da realidade dela, não são do convívio dela diário, que é o dentro do acolhimento. O propriamente dito, dentro da água com o boto, a gente está estimulando todo o corpo dela, a parte cognitiva, a parte emocional. As sessões de terapia alternativa com botos, os maiores golfinhos de água doce, acontecem há quase 2 décadas e ajudam pessoas com deficiência. Aí, vai, Luiz.
A gente tem uma simplicidade, a humildade de só querer complementar qualquer tratamento que a criança venha fazendo. A gente não substitui nada, a gente traz a criança para ter esse aporte de alegria, esse aporte de integração com a natureza, de fazer o alongamento, de fazer o yoga, de fazer a interação com o boto de forma calma, pacífica. Eles têm contato com botos, animais que são um símbolo dos rios da Amazônia. As sessões gratuitas, financiadas com apoio de patrocinadores, são realizadas desde 2006 e, desde então, cerca de 400 famílias já foram beneficiadas. A terapia assistida por animais ela existe há muitos anos. E a terapia assistida por golfinhos, livres na natureza, acontece pela primeira vez no mundo aqui no Brasil, no Rio Negro, com a bototerapia. A bototerapia é realizada com autorização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Os animais não recebem alimentos, mas se aproximam por curiosidade e parecem se divertir com o contato com os humanos. E o Diário de Notícias desta terça-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, nós estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. Até lá, você fica muito bem informado acessando o Diário de Notícias em 2 minutos no Spotify. Não esqueça que daqui a pouquinho, a partir das 8, diretamente do Renascer Hall Sede Internacional, tem o encerramento do jejum de fevereiro, a vitória contra os midianitas. E você acompanha ao vivo aqui na Rede Gospel de Televisão, na Rádio Gospel FM, em todas as nossas mídias sociais. Uma boa noite para você e até amanhã.